Quem são os homens que nos inspiram? Olha quem está entrando aí. Rony Diniz, vamos esperar um pouquinho a conexão. Ah, Opa! Boa noite! boa noite, deu certo. Que delícia falar com você! Que Para mim gostoso, gente! É também. tão bom. Tava falando aqui que o pessoal tava quietinha. Falei, gente, olha só. Sexta-feira, São Paulo tá uma friaca, né? Mudou muito tempo, super frio. E eu, a sexta-feira passada, eu não fiz a live, nós não tivemos a live, as nossas lives são às sextas-feiras. E eu fico morrendo de saudades, porque as lives às sextas-feiras são muito especiais. Homens que inspiram, homens que trazem histórias, que fazem a gente aqui se emocionar. Então seja super bem-vindo. O Instagram está avisando os nossos seguidores que estamos entrando aqui ao vivo. E hoje, olá, Vivi, olha, Vitrine, a Vivi do Rio de Janeiro entrando com a gente. Então estamos São Paulo, BH, Santos, já tem um pessoal entrando aqui com a gente, Rony, olha que legal. Brasil Legal. todo vai ouvir a sua história. Essa live vai ficar gravada, né? E vocês que estão entrando aqui com a gente vão interagindo, porque as lives da Casa 3 são um grande bate-papo, é uma sala de bate-papo, é uma roda de conversa onde a gente se diverte, conta um pouquinho da história da gente, né? E também interage, porque não é para ficar só a gente aqui conversando. Então, tem perguntas? Faz perguntas para a gente, coloca aqui para a gente poder responder, né, Rony? Para a gente fazer um grande bate-papo com todo o pessoal que vai entrar com a gente aqui. E se você também gostou e está entrando agora, tá vendo esse aviãozinho? Manda na sua lista de transmissão para que as pessoas também possam entrar e curtir a nossa live de hoje. Então, Rony, querido, seja super bem-vindo. A casa é sua, de braços abertos. Quero Já estou mandando saber, aqui. quero que você cumprimente o pessoal que está entrando agora e quero também que você conte pra gente onde você nasceu, de onde você é. Boa noite a todos. Primeiramente, muito obrigado pelo convite, Márcia. É um prazer estar aqui com você. E eu estava aproveitando e já mandando uns aviãozinhos aqui também para algumas pessoas. Isso aí, isso aí. Então, como que é a pergunta mesmo? A primeira, de onde que eu sou? Então, eu quero saber onde você nasceu, Rony. Então, me chamo Rony Diniz, né? Meu nome é artístico, o nome original é Ronivon, igual o cantor. Eu sou Olha, natural de Pernambuco. Nasci no você é de interior de Pernambuco, Pernambuco, que lugar de Pernambuco? bem zona rural mesmo. Se chama Ibirajuba, ninguém conhece a cidade onde eu nasci, mas fica Ipirajuba, próxima de Caruaru. Fica pertinho de próximo, Caruaru, que é uma próximo a cidade mais conhecida. Cararu, Ipirajuba. Você nasceu lá, Isso, tá? nasci lá em Ibirajuba, E com mas quantos morei pouquinho anos? tempo. Deve ser uma cidade maravilhosa. E com quantos anos você saiu de lá? Você passou a sua infância lá, Rony? Não muito, eu saí muito cedo de lá, com 4 anos de idade. Já a gente deixou lá, né, Pernambuco e já viemos, eu e meus irmãos todos para São Paulo. Tá. Quantos irmãos vocês são? É uma galera, viu? Somos 9, contando Sim, comigo. são 9 irmãos. 9 irmãos. Você, que escala está entre esses 9 irmãos? Ô, caçula! Não acredito! Que coisa boa! Você é o caçulinha de 9 filhos. Olha que coisa linda, gente. Isso é muito legal. Isso é muito Brasil, né? E você nasceu lá, então, em Pernambuco. E pequenininho, vocês vieram direto para São Paulo, Rony? Foi todo um processo, na verdade, né? Não foi tão rápido assim. Então, primeiro, os meus pais morreram quando eu tinha 1 ano e 4 meses, num acidente de carro, né? E aí ficamos todos órfãos. E aí o irmão mais velho era o único maior de idade e ele ficou como com a tutela de todos os irmãos, né? Porém, ele também tinha as questões dele, né? Então ele não cuidou assim muito tempo de todos, né? A gente foi criado assim
um pouco com um pouco com outro, né? Todos os irmãos, principalmente os mais novinhos que ficaram ali a escadinha quando os meus pais morreram, né? E aí, primeiro veio ele para São Paulo, o mais velho, né? Então ele já conhecia aqui São Paulo, tal. E aí depois, quando os nossos pais faleceram, ele veio de novo. E aí depois foi indo aos poucos, né? Então a minha carreada ali dos irmãos mais novinhos, nós fomos os últimos a vir para São Paulo, né? Então primeiro foi vindo os mais velhos, né? Aqueles que mais velhos entre aspas, porque eram todos adolescentes, Só né? para ter uma ideia, Johnny, para a gente entender que idade tinha o seu irmão mais velho quando seus pais faleceram. Sabe que nem eu tenho certeza, mas assim, malemar pelas minhas contas, se eu não me engano, acho que ele tinha 20 anos. Então, por Pelas volta minhas... de 20 anos, mais ou menos, o seu irmão mais velho. Depois nós temos aí uma escadinha de 9, né? São 9 irmãos. E os seus pais faleceram no acidente, você tinha um aninho, é isso? Isso, eu tinha 1 ano e 4 meses. Foi Nossa, uma deve ter. tragédia, assim, foi um acidente de Sim. carro, né? E esse irmão mais velho estava dirigindo o carro e ele sobreviveu, né? Senão teria sido ainda mais, né? Não teria ficado nenhum, a gente teria Traumático, que se coisa, meu espalhado aí pelo mundo. Deus. E aí Foi. vocês vieram com essa história toda divididos, né? Porque conta pra gente como é que foi isso. Então, você que está entrando aqui para conhecer a história do Rony. O Rony nasceu em Pernambuco, é uma É, pessoa querida, está contando a história dele pra gente, que ele é filho, né? São 9 irmãos e perdeu os pais com um aninho e o irmão mais velho que fez esse desdobramento para tentar encaixar todos esses irmãos. Como que foi isso, Rony? Que coisa. é uma história tão louca a minha, que até hoje, inclusive, eu ainda estou entendendo essa história, porque assim, quando tem essa série de eventos assim de uma vez, né? Então, assim, tem aquela coisa da sobrevivência, né? Então, assim, agora, esse ano, pela primeira vez, eu fiz um trabalho de ancestralidade, né? E por causa desse trabalho de ancestralidade que eu fui começar assim a ir mais a fundo para entender, por exemplo, as datas, sabe? Então eu tenho uma irmã minha que mora lá em Pernambuco ainda, que ela que está sendo a minha memória para me ajudar assim a organizar os fatos, como as coisas foram acontecendo e me ajudando a entender, porque assim, como eu era o mais novo, então vamos dizer assim que mais ou menos até os 10 anos de idade, eu não entendia o que, que tinha acontecido com a minha família, eu não sabia. Eu estava preocupado com outras coisas, né? E aí depois disso que eu fui começar a entender que eu não tinha os pais, né? Aí vem aquela parte da negação, né? E aqueles problemas todos quando a gente está começando a entender, entre aspas, quem a gente é, né? Então, nesse tempo todo, eu nunca tinha, assim, parado para perguntar. Imagina que para minha família até hoje é difícil falar sobre isso, né? É uma Sim, ferida na família, é uma claro. dor que existe. Então, eu não tinha, embora eu tivesse muita vontade de saber, curiosidade de saber mais sobre os meus pais, de uma certa maneira, a criança ela capta que aquilo é um tema que não é agradável e a gente vai evitando também, né? Sim, Então, assim, agora, aos 35 anos, que eu estou num aprofundamento assim maior de entender os fatos, né? As coisas eu achei, por vários motivos, cheguei a essa conclusão que era importante para mim hoje entender um pouco mais sobre a minha própria história, afinal de contas, né? sim. Mas só para assim, quem ficou de tutela com você, que era o menor de um aninho? Teve algum Então, irmão? esse irmão mais velho, ele ficou com a tutela de todos, exceto da irmã que veio em sequência dele, porque em seguida ela já se casou, ela já fez 18 anos em seguida, e logo após ela se casou, já era noiva há muitos anos, né? Antes dos Sim. meus pais falecerem, então ela já se casou, e aí ela não ficou com a tutela dele. Agora o resto, todos os outros irmãos ficaram com a tutela dele, mas Que não foram criados todos por ele sim, muitos eu anos, né? imagino.
não conviveu todos esses irmãos juntos, assim, Sim, sim, durante muito tempo. Foi espalhando, né? Aí depois, conforme um ia atingindo maioridade, aí morando com a vivia um família, pouco, com tias, assim, Rony, vocês foram. pouco, viu? A maioria já foi indo morar sozinho, ou morar dois, ou se casando mesmo, né? E Sim, aí a gente, os mais novos, que era tipo uma escadinha de quatro, os pequenininhos, né? sim. Esses quatro aqui que era assim que dava mais trabalho, né? Então esses quatro que ficava assim um tempo cuidado por duas irmãs, aí depois um tempo cuidado por um irmão que casou, aí depois um tempo dividiu, dois vai para lá, dois vai para cá, sabe Meu assim? Deus, eu imagino que coisa, Rony, que É história, complexo, que é complexo. história, e que história. E dividiu por conta disso mesmo, mas assim, foi tentando a sobrevivência, né? E assim, dividiu entre aspas, né? Porque Sim, a gente está sempre perto, sempre claro. esteve perto. Às vezes um afasta um pouco mais, ou veio todo mundo para São Paulo e uma irmã, essa que casou em seguida, ficou lá em Pernambuco, então ela ficou Sim, um tempo afastada de todos. Aí daqui a pouco uma outra irmã voltou para Pernambuco, casou lá, hoje tem filho. sim, Aí depois os outros cresceram, aí começaram a querer visitar mais lá, né, para ver os parentes, para ver a nossa terra e tal. Mas nunca teve assim completamente separado. sim, claro, imagino. E me diz uma coisa, a sua casa ainda é em Pernambuco? Ainda existe a sua casa onde você nasceu? Existe a casa onde os meus pais moraram, onde muitos dos irmãos nasceram lá dentro da casa, inclusive, né? Parto em casa. Eu não, eu já fui no hospital. Sim. E mora lá essa minha irmã mais velha, que se casou, ela Olha, mora lá. E ela tem vários filhos também, mas a olha, maioria dos filhos já vieram para cá, para São Paulo, né? Eu já nossa, sou tio-avô, que inclusive. legal, que história linda, Rony, que bonito. E eu E já voltei lá todos, várias vezes também. Só que já faz um tempo que eu não volto mais lá, né? Eu sim, voltei lá, tipo, uns quase 4 anos em seguida, assim. Todo final de ano, praticamente, eu ia para lá. Aí dei aquela saturada, né? Aí sim, depois eu fiquei um tempão sem ir. Já deve ter aí mais ou menos, acho que uns 9 anos que eu não vou lá. tá, Entendeu? mas tudo bem. Então, assim, hoje a gente pode dizer, eu gostaria que você dissesse para todo mundo que está se assistindo aqui, tá um silêncio total na live agora. Estamos em êxtase com a sua história linda de sobrevivência, de força, e de luz e de garra, né? Que onde Gratidão. seus pais estiverem agora assistindo, junto com a gente, sintam-se orgulhosos pela família linda que eles deixaram e por ter você, esse filho caçula, que é o elo, que faz esse elo por todos eles, que tem uma luz própria. Então, Gratidão. muito lindo, que seja muito, muito eterno toda essa nossa conversa. Com muito respeito e com muita gratidão, eu recebo você, de verdade. Que lindo, que fofa você. Que lindo, que Gratidão. lindo, que lindo. E aí, então, passado tudo isso, esse turbilhão, né? Você cresceu em meio a tudo isso, tentando entender as suas questões de quem é essa pessoa, quem é esse homem, quem é o Rony Von, que deve ter sido escolhido esse nome com tanto amor e com tanto carinho, porque é um artista tão querido, né? Então, É, talvez tenha sido por esse amor, por essa questão que se tem pelo outro, pela simplicidade que a gente tem de querer que algo que é muito lindo nosso seja tão lindo quanto eu amo lá fora. Nasceu o Rony, né? E trouxe toda essa carga e trouxe essa história. E depois de tudo isso, então, você aqui já retomando em São Paulo, o que é que você estudou, o que é que você fez, como é que foi o teu caminho profissional e o pessoal também. sim. Bom, eu tive essa parte um tanto conturbada da adolescência, né? Mas foi uma parte da minha vida também, assim, que eu estava buscando, de uma certa forma, autoconhecimento. Então,
e eu fui de uma entidade religiosa nesse tempo, né? Com 9 anos, eu comecei a frequentar uma entidade religiosa e eu passei a adolescência inteira assim muito empenhado assim em entender a vida, né? Entender as coisas. Então eu li a Bíblia de frente para trás, de trás para frente, estudando mesmo assim racionalmente, sabe? Não aquela coisa da fé cega, mas assim tentando entender esse mistério por detrás das escrituras, né? E aí, lá, depois dos 18 anos, eu tive o processo de sair dessa entidade, que foi como praticamente nascer de novo. Eu tive que me reinventar, porque a minha identidade estava muito associada a essa entidade religiosa. E eu não percebia isso. Então, foi Me um. diz uma coisa, qual que era? Era uma igreja católica? Era tipo... Não, era do ramo protestante já. Eu prefiro não Tá. citar o nome da, Sim, sim, da tipo, só entidade para gente entender que era o quê? Era protestante. protestante, era uma... É como se fosse um braço da igreja católica, você diz? Não, Que tipo, é uma mais pro Bíblia, lado evangélico, só que sim, diferente. tá, Bem diferente do diferenciado, tá. evangélico. E é tipo uma congregação, vamos dizer, só o pessoal É, entende, tá. E aí você ingressou lá aos 9 anos para se doutrinar, é isso? Só para a gente... para conhecer os mistérios. Eu queria Tá, saber o que era Deus. tá. Pelo contrário, eu já era um tanto rebelde assim com questão das doutrinas, né? Até Olha, na minha família, eu sempre fui, apesar de ser o caçula, eu sempre peitei todo mundo, assim, sabe aquela criança um tanto que, arrogante, que né? queria Muito entender. bonzinho. Eu era muito obediente, assim, no sentido de contribuir para o bem-estar, né, da família, de todos, mas também era muito petulante com as coisas que eram erradas, né, que eu via que era errado, então eu era muito, peitava muito, assim, todo mundo peitava o irmão mais velho, que era, tipo, o patriarca da família, né, peitava bonito, assim, sem medo, né, e eu queria entender também essas questões, né? Essas questões da vida. Eu era muito sensitivo também. Só que a minha família não tinha nenhum conhecimento assim espiritual, exceto essa espiritualidade muito vinculada à religião que cai no dogma e que cai na doutrina, né? E aí você E eu, foi para lá aos 9 anos. aí esse foi o lugar que eu encontrei assim que não queria me prender, que me deixou livre, né? Que não queria, não ficava me botando medo, como as outras religiões, né? Ah, o diabo isso, o diabo aquilo. Não. Aqui você vai estudar, né? E você vai entender o que é. Aí depois você decide se você faz ou não. Ah, foi bom então. Foi bom. Mas aí, claro que eu tive que fazer concessões também, né? Qualquer entidade, você precisa fazer concessões. Então, havia, obviamente, coisas que eu não vamos dizer, concordava, sim, Ah, mas eu entendia que o que era bom era maior, né? Assim, o que me servia era maior. Então, eu fiz algumas concessões e foi muito bom para mim. De uma certa maneira, eu tinha muito essa busca da mãe, desde sempre, né? E de sim. uma certa maneira, essa religião foi uma mãe para mim, posso dizer assim. Porque Então, enquanto. Pode falar, desculpa. olha que legal. É bom pontuar, até o pessoal que está entrando com a gente, como é importante, olha a importância que a gente tem dessa troca que a gente faz, esse deslocamento que a gente faz com a figura dos pais, né? A própria mãe. Você, como perdeu seus pais com 1 ano de idade, foi buscar a sua mãe esse colo, essa atenção na parte religiosa, que de repente foi mesmo essa congregação que te trouxe para o estudo e te trouxe uma base. Porque por mais que tudo tenha acontecido com a tua família nesse tempo todo, esses 9 irmãos, esse meio que abandono do nada, que é uma tragédia, e tudo isso, quais são os entendimentos? E você, por ser o caçula, é o que menos poderia entender qualquer coisa, porque você era um bebê, né? Mas a Exatamente. falta, essa falta veio depois trazer e você conseguiu alinhavar de uma certa maneira para um lado bom. É claro que, como você disse, tudo tem uma concessão, tudo tem uma escolha na vida da gente. E a gente busca isso, né? Não é fácil, né, Rony?
Ainda mais É, você que não teve esses cuidados, entre aspas, maternos, a coisa da mãe, da proteção, né? Teve a vida, teve o vendaval e vamos todos. Todos vão crescer, todos vão se desenvolver, enfim. Mas olha como cada um reage de uma maneira. E você dizer que também você sempre foi o reacionário, aquele que questionava, aquele que perguntava, aquele que não aceitava e que não queria, né? Precisava de uma água aí para acalmar, para dizer, calma, vai dar tudo certo. Olha, o pessoal que está entrando com a gente, essa live vai ficar gravada. Olha, Espanha com a gente. Seja bem-vinda, uhum. Espanha, Brasil todo, São Paulo, Rio de Janeiro, BH, já está todo mundo aqui com a gente. Andréia Ambrosio, seja bem-vinda. Olha quanta gente bacana, Rony, para conhecer essa história aqui. Maravilha, gente. Alguém quiser fazer alguma pergunta para o Rony, à vontade, viu? Por E aí, favor, gente. até que idade você ficou nesse espaço que você saiu nessa congregação? E como foi essa saída? Paralelamente, né, morei em várias casas diferentes, né, nesse tempo. E aí eu tive um casal, que foi um dos meus irmãos que casou, né? E eu morei mais tempo com eles. Aí eu morei com eles dos 10 até os 17 anos, né? Então, meio que casou ali um pouco com essa minha estada nessa religião, estudando. E assim, olhando de hoje, né, depois passado tanto tempo depois, eu consigo perceber que muitos dos meus talentos já estavam sendo despertados ali, né? Então, por exemplo, lá eu tinha, como eu falei, essa coisa do estudo, né? Do estudar as escrituras, né? Não só o mandamento que está na Bíblia, faça isso. Não, isso foi escrito por quem, né? Quem foi a pessoa que escreveu isso? Em qual circunstância? Como era a cultura naquela época? Como foram as traduções feitas dessa ordem aqui, né? Fulano de tal traduziu assim, o outro traduziu assado. Então era um estudo profundo e eu amava isso, eu gosto bastante. Então eu aproveitava ali essa coisa do investigar, né? Então até hoje eu tenho muito isso em mim e foi muito despertado lá. E também a coisa da oratória, de falar em público, né? Então tinha as crianças podiam participar, era uma parte menor, é claro, né? Mas a gente podia subir lá na tribuna todos, não era só, claro, não era obrigatório, né? Se você não quisesse, não iria. Mas eu fiz muito isso e eu já cheguei a falar para uma plateia de mais de 3.000 pessoas, quando eu tinha ali uns 15 anos de idade. Que maravilha! Que bárbaro isso, Rony. E essas são coisas que vão, de um jeito ou de outro, assim, despertando, né, a gente, algumas habilidades, né? E quando eu saí de lá, foi por uma ocasião que eu tive uma depressão profunda. Eu não sabia que era depressão, nem conhecia o que era depressão. Mesmo nos anos que eu estava lá, nessa religião, eu nunca fui assim muito dogmático, né? Então assim tinha os dogmas de lá como toda religião tem, né? Então, como eu falei, tinha as concessões, então tinha algumas coisas que não era permitido e eu não fazia, né? Mas eu não condenava assim as pessoas que eu tinha um ponto de vista mais leve assim, né? Para aquelas pessoas lá, claro que em comparação comigo hoje não, né? Mas Claro. naquele tempo, naquele Sim. contexto, e eram assim, eram coisas que me ajudavam, era um treinamento que eu recebi lá que me ajudava de uma certa maneira a não cair em algumas armadilhas que a minha família caía, né? Hum, Em algumas, por exemplo, eu chamo de ingenuidade tóxica, né? Que é aquela ingenuidade que você cai nas armadilhas religiosas, que a pessoa manipula ali a sua carência, né? Te sim. promete um monte de coisa e você assina um contrato invisível, né? Para dar um monte de coisa sua para aquele espaço, né? Eu tive as Uhum. minhas concessões, como eu falei, obviamente, porém, eu ainda continuava como indivíduo, como artista, né? Eu já fazia os meus desenhos desde criança, escrevia poesia, muito poema.
e era para onde eu canalizava muito esse meu lado sensitivo, não vou nem falar sensível, né? Eu já vou logo para o sensitivo, que abrange mais, que abrange o campo espiritual da coisa, mas eu nem sabia que isso existia, eu nem acreditava em nada disso. E essa religião que eu seguia era muito racional, né? Era fatos e evidências. Então, de uma certa maneira, não acoplava muito esse meu lado, e ele começou a ser suprimido, né? Assim como as minhas sombras, que eram a morte dos meus pais, né? Então, assim, eu era um menino de ouro, né? Eu moldei, assim, desde cedo, essa máscara do bonzinho, né? Não é que eu não seja uma boa pessoa, mas a máscara, a gente, é um processo psicológico que a gente... Que na verdade o bonzinho é eu vou agradar para que eu tenha atenção. Eu sendo bonzinho, tá tudo ok, as pessoas não vão brigar comigo, eu não vou ser colocado de canto. Então é isso, né? E olha só, a Stephanie está dizendo aqui que você é um menino maravilhoso. Stephanie Hart, olha lá, tá colocando Oi, aqui Stephanie, beijo. teologia tira muitos véus da ilusão e cria um próprio pensamento. É isso mesmo, gente. Eu também estudei teologia e recomendo. Tem muito isso até hoje de coração pessoal. Manda live para um amigo. É isso aí. Quem quiser, gente, vai colocando o coraçãozinho. Pega esse aviãozinho de vocês e coloca na lista de transmissão para o pessoal participar da live aqui do Rony e a gente interagir com ele nessa história Beijo, fantástica. Giovana. Então, é isso mesmo, Rony. Essa coisa da máscara que é eu sou bonzinho, eu recebo ok. Se eu sou malzinho e mais ou menos, vão me colocar de lado. Então, também é uma defesa e é uma maneira de que você criou para que você conseguisse também suportar. Só que com isso veio a depressão, porque também você também entrou em alguns campos. Conta pra gente como é que foi. Então, depressão, assim, olhando hoje, né, olhando de hoje, assim, aos 35 anos, eu entendo que vem de projetar muito, né? Então, eu projetava, eu me iludia muito, assim, vamos dizer, com as coisas. Eu era um garoto muito sonhador, né? Ainda sou, obviamente, mas é, eu tirava os pés do chão, né? Então, eu vivia num mundo muito à parte, né? E quando a minha história veio de novo, quando os sentimentos começaram a vir para mim de novo, eu não sabia lidar com eles, né? Porque uma outra coisa também, da maioria das religiões, é não ferramentar os discípulos para eles lidarem com as dores, com os traumas. Apenas tem que entregar para Deus e escapar das armadilhas do diabo, né? Tudo é o diabo, tudo é Satanás. Então, esse conceito muito pragmático, né? O branco ou preto, não estava mais acoplando a minha inteireza, né? As minhas camadas. E eu não sabia que era isso na época. Consigo falar isso hoje olhando, né? Então, aí começou a vir os sentimentos de culpa comigo, os sentimentos de inaptidão, né? E eu não sabia por quê. Então, assim, eu tinha muitas questões com a minha família, eu já me sentia a ovelha negra da família, porque eu era uma religião diferente de todos os outros, né? Porque desde criança eu peitava todo mundo, apesar de eu vestir a máscara do bonzinho, né, como aspecto de sobrevivência, ou seja, eu era uma pessoa fácil de conviver, eu cumpria as regras, né, era obediente, mas eu não me sentia aceito. Eu era muito crítico comigo mesmo também, né? Muito, muito, muito. Então, dentro de tudo isso, com todas aquelas coisas que vêm na adolescência, né? De identidade, né? De hormônios, de tudo isso que acontece com a gente. E eu não me sentia à vontade para falar com ninguém da minha família. Não tinha ninguém. E eu não sabia lidar com aquelas coisas. E as respostas da religião eram sempre as mesmas também, né? Então foi indo para um ponto que eu achava que era o problema, né? Eu que era o impróprio, né? Assim, vamos dizer. E aí disso que veio a depressão, mas essa depressão foi uma explosão dessa sombra toda que eu não sabia lidar. Falei bem resumido, tá? Porque era muito Sim, mais coisa, né? claro, claro, claro. E aí disso, quando eu comecei a ter assim os primeiros sintomas da depressão,
eu não sabia o que era, né? Era uma tristeza muito grande assim, eu já tinha esse aspecto dramático desde sempre, né? Só que assim, eu não conseguia mais sair dele, eu ficava ali chafurdando, né, num ciclo, e que eu ia perder todo mundo. Então eu ia trabalhar, trabalhava de office boy nessa época, e eu levava um álbum de foto dos meus amigos e eu ficava olhando e já sentindo a dor da perda, sendo Não. que nem tinha nada, então era toda a mente criando, né? Sim, E aí sim. eu fui definhando, até que chegou um período que eu parei de comer. Eu fiquei uma semana sem comer nada. Eu não sentia vontade de comer nada. Mas, para o mundo, para os amigos na empresa, para a família, eu continuava interpretando o papel. Então, eu ia, conversava com todo mundo normal, sorria, sorrisão aqui para todo mundo, mas era dentro de mim que eu sabia o que estava acontecendo, né? E, às vezes, uma vez ou outra, eu tentava falar com alguém e quando vinha aquelas ladainhas de sempre, eu já desanimava e já me fechava de novo, já disfarçava que estava tudo bem e a vida que seguia, né? Você tinha uns 16 para 17 anos, isso. Não, já tinha 18 aí. Já tinha um pouco mais, já tinha feito 18 anos. É. E Então, culminou que eu fui morar sozinho também. Morei um ano quanto? sozinho, Que idade? 18 anos. 18 anos. Então, olha só, gente, até para quem está entrando agora. Oi, Luciana, entrando aí do Rio de Janeiro, Luzia, tem muita. Ieda, querida Campinas, Brasil todo aqui com a gente, Espanha, hein? Olha só, a história do Rony, vocês têm que assistir do comecinho que entrou agora. É incrível, porque quanto do Rony existe em todos nós e o quanto nós passamos e conhecemos pessoas que estão próximas a gente, né, Rony? E que estão passando por esse momento com essas questões exatamente e que nós não conseguimos entender e simplesmente julgamos. Julgamos pelo nosso bem próprio, sempre, né? Olá, tá te cumprimentando aqui o Marcelo. Olá, Rony, querido, seja bem-vindo. Fala, Marcelo, querido. Boa noite. Legal, seja bem-vindo. O quanto de nós também fazemos esse julgamento do outro, que é em prol nosso, que é bem... Puxa, você não. Por que você tem que estar assim? Por que você está chateado? Por que você está com depressão? Mas você tem tudo. Ou então, o que te falta? Ou o que acontece, né? Uma série de questões que a gente traz tão rápida do dia a dia e que a gente perde esse feeling de entender essa história toda. Porque a sua história tem, como todos nós, e todos nós temos uma história de vida, né? Tem um porquê e tem um laço disso. E você, com as suas questões, trazendo tudo isso, procurando essa ajuda de socorro de alguma maneira, que era um grito de socorro, né? Sem saber, sem conhecer, foi morar sozinho. Teve ainda força, né, Rony? De É. falar, chegou a minha vez. Como é que foi isso? Então, esse período que eu morei um ano, foi bom por um lado, né? Porque eu sempre quis isso, eu sempre tinha sentido na minha vida até então que eu nunca decidia nada, né? Então, eu sempre era levado para lá e para cá, né? Não, agora você vai morar com outra pessoa, agora você vai para... Eu nunca podia decidir nada na minha vida. Então, foi uma primeira vez que eu decidi alguma coisa, porque o irmão que eu morava junto, ele comprou uma casa em Mauá, né? E nessa época eu trabalhava no Metrô Saúde, em São Paulo, e eu estudava em Santo Amaro. E eu gostava muito da escola onde eu estudava, né? Não queria sair de lá, estudei no Alberto Conte, ali no Lago 13, em São Paulo. E aí eu não queria sair de lá, né? E obviamente ganhava pouco, né? Como office boy, mas eu fui me aventurar, decidi que ia morar sozinho, né? Aí tinha um outro amigo lá na mesma igreja também que estava numa situação parecida com a minha e a gente dividiu e uma irmã da igreja, né? Queridíssima, um beijo para ela, um anjo assim na nossa vida. Ela pegou a tutela desse menino, né? Pegou a tutela, ele tinha uma situação muito caótica de vida, né? Tinha a mãe presa, né? Ele morava com uma irmã e essa irmã estava envolvida com drogas.
E aí ela adotou ele, e como eu não tinha condições de pagar todas as minhas contas, ela ofereceu dele vir morar comigo, né? E ela pagar metade de tudo, né? Então foi assim que a gente fez. Só que assim, esse menino ele era muito depressivo também. Então assim, apesar de eu ter aquela máscara de menino de ouro perfeito, eu tinha as minhas questões, né? Nunca tinha tido a oportunidade de olhar para as minhas sombras, para as minhas dores e para os meus traumas, né? De ver esse meu lado sombrio, né? E eu fui morar com esse menino que tinha questões terríveis. Então, assim, no começo foi muito bom, porque a gente se identificava, né? Mas depois, quando as coisas dele começaram a vir à tona, eu não sabia como lidar e começou a puxar os meus também, né? Os meus traumas. Então, foi aí, nesse ápice, que eu entrei na depressão e aí que eu comecei a me afastar da religião. E o meu irmão, que tinha acabado de se casar, um outro mais novo, né? Daquela escadinha ali dos quatro mais novos, dos, Uhum. dentre os nove, os quatro mais novos, um desses se casou e ele me chamou para ir morar com ele, né? E aí eu fui morar com ele. Eu pensei bastante, eu não queria morar com família, né? Tava dando graças a Deus que eu tinha saído, né? Me libertado, mas eu Sim. estava fragilizado. Eu tinha reconhecido isso depois dessa semana que eu passei sem comer, né? Que eu fui no fundo do poço. E aí eu entendi, não, eu realmente eu estou fragilizado, eu preciso de ajuda, né? E aí foi um tapa na minha cara, porque assim, foi eu entender que apesar de eu criticar tanto, eu apontar tanto o dedo para minha família, né, com as questões deles que eram tóxicas, hoje a gente tem nome para tudo, né? Mas eu precisei deles de novo, né? E aí eu morei 15 anos com esse próximo irmão. E assim, foi uma situação muito diferente, embora ele se casou, né? Mas foi uma situação diferente de tudo que eu tinha vivido até então, porque quando eu fui morar com ele, eu já trabalhava, então eu dividia o aluguel da casa, dividia as compras. Então, assim, eu não estava mais sendo um peso para ninguém, que era uma coisa que eu tinha trazido a vida inteira, né, desde a infância. Sempre foi um peso para os outros. Não tinha culpa de nada, mas sempre tinha essa sensação, eu fui um peso, né? E aí eu vivi com eles até pouco tempo atrás, na verdade, né? E trazendo para a carreira, o que aconteceu junto? Nessa empresa que eu era office boy, eu fiquei 7 anos trabalhando nessa empresa. E lá eu tive a minha primeira profissão escolhida, que foi design gráfico, que eu fui lá, estudei, fiz a formação como técnico em design gráfico, né? Por que que eu fiz essa formação? Porque o meu dom era para desenho. E era o único departamento na empresa que acoplava essa habilidade minha, né? Que é a habilidade do desenho. Então eu fiz o curso, consegui uma bolsa e a empresa ajudou a pagar metade do restante, né? E lá eu fiz uma formação demorada, porque naquele tempo não era tão rápido os técnicos, né? Naquele tempo durou 3 anos esse curso, quase uma faculdade. Mas a Olha. faculdade era muito cara e eu não tinha condições de pagar. Então, eu fiz o Uhum. técnico e consegui ali entrar no departamento de marketing dessa empresa. E em seguida, quase em seguida do curso técnico, né, eu já comecei a buscar a bolsa, porque aí já tinha o Enem, né? Então, prestei 3 vezes o Enem. Na terceira vez, eu consegui uma nota digna, assim, de pleitear uma bolsa. E acabei conseguindo uma bolsa 100% com esse Olha. resultado do Enem. Aí fiz a primeira formação bacharel, que foi comunicação social com ênfase em publicidade, né? Terminei ela em Parabéns. 2011. E esse ano, esse tempo, esse período todo, era um período assim que eu tinha. A gente no autoconhecimento, a gente fala assim que a gente estava na Matrix, né? Então, na Matrix, no sentido assim de buscando aceitação social, né? Então, eu ainda tinha aquela ilusão na cabeça, né? Eu preciso me formar para eu ser alguém na vida, né? Como se não fosse alguém antes, né? Eu preciso me formar, mas as duas formações, né? Tanto o técnico em design gráfico quanto a faculdade, que foi, nossa, uau! Eu quase morri durante o ano de TCC, né? Que foi difícil pra caramba. Mas acabou a faculdade,
a gente zera de novo, praticamente. Porque aí você tem que buscar trabalho, aí que você vai entender como é que é o mercado. E eu tive as minhas primeiras decepções e frustrações. Não, não foram as primeiras. Eu já tinha tido algumas durante o curso, né? Assim, fui fazer publicidade porque, de novo, era o ramo que acoplava os meus talentos, um cara criativo, né, com a tal da sensibilidade, né, para as coisas. Mas, assim, durante o próprio curso de publicidade, eu fui me decepcionando. De novo, aquela coisa da ilusão, né, que a gente se ilude, ilude e depois, né? Então, isso aconteceu várias vezes comigo. Eu fui entendendo que era muito dinheiro, né? Tudo era venda, tem que vender. Então eu comecei a pensar assim, nossa, se eu conseguir aquele cargo que é o pica das galáxias, né? Que é estar numa agência, eu vou adoecer de tanto trabalhar nessa agência, porque vira noite, sábado, domingo. Aí você ganha prêmio, às vezes, né? Você pode ganhar um prêmio se você for muito bom. Mas, tipo, seu nome nem é citado, né? É a marca, né? A marca Sim. que ganha o prêmio. E aí eu comecei a me questionar de novo, né? Por que isso? Eu vou trabalhar, eu estou colocando os meus dons, né? A minha alma, isso para a Coca-Cola, que já é rica, né? Se eu conseguir um cliente bom como a Coca-Cola, né? Sim, claro. Para outro fulano. Então, foi assim, o castelo de cartas desmoronou quando caiu essa ficha. Eu já estava mais ou menos no segundo ano da faculdade, mas eu sou bem persistente, eu gosto de completar as coisas, né? Então eu falei, não, eu vou conseguir a bolsa, eu vou completar e depois eu decido o que eu faço, né? Vou até o fim. E assim, eu sou muito grato ao curso de publicidade. Eu aprendi coisas que eu nunca sonhei que eu iria aprender sobre o processo de comunicação desde os primórdios da humanidade. Enfim, e vários segmentos que existem dentro. Isso que eu fui vendo também, né? Isso é Existem muito legal. segmentos dentro, né? Não precisa fazer aquilo lá, trabalhar na agência e ter esse estilo de vida que é o conhecido, né? E o O padrão, desejado. né? O estilo padrão, né? É, voltando um pouco atrás, lá do período da depressão, que foi antes da faculdade, eu fui procurar pela primeira vez o psicólogo, com todos os preconceitos que existiam naquele tempo contra os psicólogos, falava aquela papo de louco, né, que era só para quem é doido. E aí eu fui. Eu fui porque eu estava mal, eu já tinha feito florais, eu já tinha feito acupuntura, auriculoacupuntura, já tinha feito um monte de coisa, né? E aí eu entendi, aí eu tive os piripaques algumas vezes, que a gente chama de catarse, né? Vamos dizer assim. Então, uma vez eu estava na fila do terminal e eu simplesmente, minhas mãos começaram a formigar, minha respiração acelerou. Hoje a gente chama isso de síndrome do pânico. Naquele tempo Sim. nem, né? É, quem era? E aí eu caí, fui levado para o hospital, né? E tomei soro, um monte de coisa. Voltei e aí os médicos me encaminharam para o neurologista para ver se estava tudo bem e tudo. Aí fiz todos os exames, estava tudo bem no corpo e aí me mandaram para o psiquiatra, né? Eu fiz o Uhum. eletroencefalograma, o psiquiatra diagnosticou a depressão. Acho que isso é muito importante, né? Sim, O muito. diagnóstico, porque às vezes a pessoa acha que a tristeza é a depressão, e não é, né? Tristeza todos passam, faz parte Claro, da vida. claro. A depressão é um buraco mais embaixo. A tristeza pode se tornar depressão, né? Se ela não for cuidada, ela fica mais tempo do que o que é o natural. E aí eu caí na besteira de falar para minha família, né? Eles tinham visto, né? Uma vez eu tive esse piripaque, eu estava em casa, se desesperaram, já morava com esse meu irmão, né? E eles são evangélicos até hoje, né? Sim. Hoje mais maleáveis, graças a Deus, né? Mas naquele tempo, isso é o diabo, isso é o diabo. Queria porque queria me arrastar para a igreja e assim a instituição dele eu já conflitava. Ó, isso que
faz não estar de acordo com as escrituras, né? Como Eu é já que pode? confessava, né? Isso que eles fazem com os fiéis está errado, né? É para manipular, nananã, nananã, é para arrancar dinheiro. A Bíblia fala isso, isso e isso, e eles interpretam dessa forma para, né? Então, aí eu fechei de vez para a família, né? Eu entendi, não. O meu caminho é distinto da família, né? Eu não tenho como viver uma vida inteiramente com eles, né? E isso foi ruim, assim, para mim. Foi muito ruim por um lado, foi bom por um lado, mas ruim por outro. Mas aí eu fui buscar o psicólogo pela primeira vez. Aí teve uma saga até eu encontrar o psicólogo ali que foi aquela que me ajudou mesmo. Muitas vezes as pessoas têm um preconceito enorme. Aí quando faz uma frestinha ali na cabeça e ganha coragem de ir no psicólogo, é o primeiro que vai já falar isso não presta. Já descarta, né, Rony? E o que é uma pena, porque é um processo também até você achar. O psicólogo é que nem médico, existem médicos bons e médicos ruins. Existe um médico que te trata bem e um médico que não te trata tão bem também. Olha, eu tô para te dizer agora, fazendo um pequeno parâmetro aqui. Boa noite, Rafael. Boa noite, Ana. Olha, tanta gente bacana aí entrando, todos os nossos convidados aqui da Casa 3. Sejam bem-vindos e fiquem que tem novidade aí no final. Isso mesmo. E olha só que como é interessante, né? A história que a gente tem um preconceito, porque lá atrás disseram que esse tipo de médico, psiquiatra, psicólogo, ele só serve para pessoa que está louca, fora do contexto, enfim. Então a gente vem com essa crença. E as religiões também dizem, não, isso é coisa, vem do coisa, é o demônio, é não sei quem, pronto. Então, essa condição que você falou é muito importante. Por quê? Essa ajuda, eu nunca digo que existem maus ou bons profissionais. Existe aquele que te serve. Então, Isso, muito de bem colocado. repente, um psicólogo, você vai procurar. Sentei, fui conversar. Pô, não deu empatia, a gente não tem sintonia, não senti que vai ser legal para mim. Isso não quer dizer que ele não seja um bom profissional. Todos os profissionais estudam e querem o melhor. A gente acredita. Claro, existe as pessoas que são charlatãs, que não estudaram, existe as pessoas que estão com mau movimento, existe pessoas que só vivem pro financeiro, é só dinheiro e não acabou, existe o outro que doa. Cada um tem o seu momento. Existe aquele que é melhor para a gente. Então, aquele profissional que vai entender você e vai bater é o melhor profissional. Pode ser que ele não seja nem o letrado formado pela USP com o diploma não sei da onde. O que foi que você disse, né? Então, porque o que difere uma pessoa da outra como um bom profissional? É aquele que sabe ouvir o seu cliente, o seu paciente, aquele que tem empatia e que tem uma sinergia. Ele tem que ser de acordo com o seu bolso, ele tem que ser de acordo com a sua procura e a sua necessidade, né? Existem, claro, vários profissionais que nós conhecemos, né? E dentre eles, claro, existem os médicos, existem as graduações, claro que para doenças físicas, onde você vai fazer uma cirurgia, tudo isso conta, sim, né? Então aí já é um outro departamento. Quando a gente fala de doenças, a gente está dizendo dos profissionais que estudaram, tiveram ali uma gama, estão trabalhando as pessoas. Tudo que é desenvolvimento humano, que vai na parte que é o intelecto, que trabalha a cabeça, que é o neuro, então a gente tem o neuro que trabalha, depois você tem o psiquiatra, que tem o seu momento fundamental, que também é importante. Você tem o psicólogo e você tem o psicanalista. Puxa vida, se o psicanalista ele não precisa ser um médico, ele não é tão bom quanto um psiquiatra é. Ele vai trabalhar tanto quanto. Depende do grau e da necessidade do cliente e da empatia. Isso é tudo sincronicidade. Então, quando você diz e falou muito bem, né, do autoconhecimento, de você esperar amadurecer, conhecer o profissional, deixar ele entrar também na sua vida é importante. Porque às vezes não é na primeira sessão que você sentou, fala tudo, a pessoa entendeu. Olha, tem regrinha. A gente não tem regra. Para cá não tem regra pronta, né?
Todos os atendimentos que eu faço, Rony, e eu atendo todos os dias, minhas mentorias, os meus pacientes, todos, eu digo, não tem regra. Nós vamos buscar juntos a melhor maneira para você se sentir bem e confortável. Essa é a regra de ouro. E se eu não puder te ajudar, eu vou te indicar alguém que possa acima de mim. O que eu quero é que você fique bem, comigo ou com outra pessoa. Então, isso sim é um trabalho de base. É o que você disse, é legal para todo mundo que assiste a gente agora também, que pode estar nesse momento, que pode estar se sentindo inseguro, né? De não descartar na primeira mesmo, né, Rony? É a mesma coisa do cara É, que corta o cabelo. Pô, ele é maravilhoso, ele corta meu cabelo, fui lá, ficou uma desgraça. Nossa, mas porque pro meu cabelo não deu certo, pro seu vai dar. Então, legal, não é? eu Não é que o gosto, cara é ruim. Porra, você me eu gosto indicou de um fazer cara. essa comparação com a medicina comum, ô, Márcia, porque assim, por exemplo, eu tô com problema na barriga, né? Aí eu vou no médico, vou lá no gastro, né? Se esse gastro ele não me atende bem, eu chego lá, ele tá no celular, né? Ele não me atende bem, o que que eu faço? Né? Eu não vou desistir de tratar a minha barriga, né? Eu vou em outro gastro, né? Exatamente. Até coloquei mal essa coisa de médico bom e médico mal. Você Isso. corrigiu muito bem, isso mesmo. Mas eu quis trazer isso, sabe? A gente não desiste da barriga, porque esse médico, ele não atendeu a gente bem nesse dia, né? Ele estava lá no celular, ou ele olhou para nossa cara, como é comum, muitos médicos, infelizmente, fazem isso, às vezes está lá o dia inteiro, olha para sua cara e faz a receita, toma, né? Sim, E aí sim. é a sua escolha, né? Você vai seguir a orientação dele ou você vai em outro. Mas quando a questão é psicólogo, eu sinto muitas pessoas, muitos amigos que eu já recomendei muito psicólogo para um monte de gente, né? É aquilo que foi bom para a gente indica, né? E Claro. muitos faz o primeiro e depois já, não foi bom, não é legal. E comigo foi assim, eu passei por três, né? Eu fiz em grupo, a primeira, né? Eu fiz gratuitamente em público na no sistema público ali na Unisa, né? Era gratuito e era em grupo e eu fiquei, acho que uns 2 meses nesse, né? Então foi interessante. O que tinha na psicoterapia em grupo não tinha na individual e o que tinha na Sim. individual não Não tinha tinha na nem em grupo. grupo. Olha que Mas legal. eu queria falar mais coisas, né? Eu queria desabafar mais coisas que eu não sentia muita vontade por ser em grupo. Então, no segundo mês, eu entendi, não, realmente, como o psiquiatra tinha me indicado desde o começo, eu preciso de um psicólogo pessoal Individual. para mim. E aí comecei a busca. Aí eu fui na primeira, né, que foi individual, e o santo não bateu, né? É Era uma assim. moça bem gentil, ela não era uma má pessoa nem nada disso, né? Mas não bateu. Eu achei que ela ficou muito também na questão financeira, né? Como você Sim. pontuou, né? E aí eu fiz 2 consultas com ela e já senti que não Não ia era, né? Aí eu fui na segunda. Quando eu cheguei na segunda, quando eu entrei no consultório dela, eu já senti alguma coisa diferente, né? legal. Eu já senti, e aí era uma sala assim cheia de brinquedos, né? E aí eu perguntei, aí ela falou que ela atendia criança, né? Uhum. Aí eu, olha que interessante, mas ela falou que estava super interessada no meu caso, né? E eu seria uma exceção, né? Mas ela Uhum. atendia comumente criança. E aí foi com ela que eu fiquei 4 anos. E foi assim, eu gosto muito de viajar, né? Você acompanha aí algumas coisinhas no Instagram. E eu posso dizer que esses 4 anos foi a maior viagem que eu já fiz, que foi para dentro de mim, né? Olha que ótimo. E assim, eu era um garotinho nessa época ainda, né? 20 e poucos aninhos. E assim, eu lembro de coisas precisas assim que a minha psicóloga falava, né? Ela mais ouvia, né? Não dá conselhos, o psicólogo não dá conselho, né? Ele provoca a gente, ele cutuca a gente, mas ele não diz o que a gente tem que fazer. Uhum. E ela me cutucava e tinha vez que eu saía do consultório, eu lembro que eu falava assim para ela,
eu tô com várias minhoquinhas aqui na minha cabeça, várias minhocas que quando eu sair daqui vão continuar, né? É que eu era o pensamento, que era eu tentando compreender, tentando encaixar, né? E ficava trabalhando, trabalhando, mas eu vou ser bem sincero. Passou um ano e eu não entendia o porquê que era aquilo. O que que aquilo tinha a ver com aquela catarse, com aquele ciricutico que eu tinha tido. Não fazia sentido para mim, mas eu entendi que eu precisava de um processo, que eu tinha que ser disciplinado, né? Com a Sim, minha própria melhora. Então claro. eu insisti mesmo sem ver um efeito, assim, né? O tempo foi passando e eu não vi efeito. Não vi efeito. Eu estava menos triste. Sim, eu tomei o fluoxetina nessa época, o psiquiatra recomendou, E, morrendo de medo, mas eu tomei o fluoxetina. e E aí eu sentiu. falei para ele, mas doutor, isso não vicia, doutor, eu tenho medo de ficar viciado. E era um velhinho, assim, devia ter uns 60 anos, mas ele me explicou tão bem, né? O que aquilo ia fazer no meu organismo. Ele explicou que as minhas emoções estavam assim, assim, que o meu sistema estava desequilibrado, os meus hormônios. Aí falou para mim lá, você precisa fazer mais hobbies, atividades que você gosta. E eu, sério? Né? O que que você gosta? Você gosta de fazer alguma arte? Eu, um monte. Mas eu não estava fazendo, né? E aí ele falou, não era importante para mim as artes. Eu Sim, fazia porque fazia, mas isso não tinha como é que eu posso dizer assim, um espaço na minha vida dedicado à arte, sim. né? E aí ele falou para mim, vá fazer seus hobbies, artes, atividade física, né? Então, eu tinha aquele desânimo, assim, nessa época da depressão, que no final de semana eu só queria ficar em casa, não queria fazer nada, 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 nada. E eu tinha uma tristeza muito grande, então, assim, os meus sintomas não é igual para todo mundo, né? Claro, Tem claro. gente que vai ser de um jeito, outras pessoas vai ser de outro, mas o meu, para todo mundo, era sempre sorrindo, sempre alegre. Ninguém desconfiava que eu estava com depressão. Mas eu sozinho, eu chorava. Então, às vezes eu estava com a família vendo um filme, assim, na sala, e do nada eu virava a cabeça para o lado e eu chorava. E ninguém sabia que eu estava chorando. E eu ficava um Uhum. tempão ali chorando, sentindo uma dor dentro de mim que eu não sabia da onde Tristeza vinha, para onde profunda, né? tristeza profunda, pensamentos negativos, desesperança, né? Uhum. Baixíssima autoestima. E aí, quando as pessoas me elogiavam, quando as pessoas falavam assim, nossa, você é super talentoso, você vai ser alguém na vida, tal, eu me sentia pior, porque Olha, era um peso sobre mim, né? Aquilo vinha sim, sim. como um peso. Eu falava, nossa, eu não sou nada disso, né? E aí eu ficava pior ainda, né? E eu falava, Imagina. realmente, eu tinha que ser tudo isso, né? Eu tinha que Tinha aquela ser. obrigação, né, Rony? Eu tenho talento, por que que eu não vou ser famoso se eu tenho Sim. talento? Se eu desenho bem, se eu sou criativo e eu não estou sendo um sucesso. Que merda, né? Então, tudo era contra, né? Tudo, Sim. tudo. Os elogios eram contra, vinham contra mim, né? Eu sentia assim. E as críticas pesavam muito, pesavam mais do que o normal, né? Não era só uma crítica, eu ficava martelando ela na minha cabeça, Sim. E depois sofrendo com desse ela. processo, Rony, que você foi passando, passou pela psicóloga, passou pelos entendimentos, como é que foi desenvolvendo isso para você chegar no trabalho que você faz hoje? E olha que coisa linda. A gente entendeu o Gratidão que à é, depressão. e entender hoje o que é o seu trabalho, como é que você trabalha hoje. Então, dá uma enxugada para a gente por causa do tempo. Né? Também falo pelos cotovelos, né? Bom, então hoje eu estou multifacetado, né? Tenho várias profissões que eu levo todas elas. A principal delas é a de ator, né? A minha matriz, assim, porque foi o teatro que me levou para o autoconhecimento, né? Para o ramo do autoconhecimento. Então, eu sempre farei teatro, de um jeito ou de outro, sempre estarei, né? No teatro. Só que hoje o meu teatro ele está totalmente contaminado pelas terapias e pelo autoconhecimento, né? Totalmente. Ele me levou para lá e depois
esse conhecimento contaminou o meu fazer artístico completamente. Então, hoje eu me coloco assim como artista, principalmente teatro, mas tem outras facetas também, né? Sou Sim. fotógrafo Uhum. também, ator, fotógrafo e terapeuta holístico. Então, eu Ótimo. conheci, depois de passar por tudo isso, né? Quando eu conheci o teatro foi por causa da depressão, por isso que eu falei gratidão à depressão, né? Graças à depressão, aquele médico falou, você precisa colocar na sua vida isso como uma coisa importante. Não era uma coisa importante para mim, era uma coisa que eu fizesse se eu tivesse tempo, né? Eu faria, se eu tivesse tempo, aí eu ia lá e fazia um desenho, um poema, né? Não era uma prioridade na minha vida. Minha Uhum. prioridade era ser alguém na vida, lembra da Matrix, Olha né? só. E aí eu fui conhecer o teatro, primeiro amador, depois eu me formei como ator também. Depois da faculdade de publicidade, eu fui me formar como ator. E aí eu fiquei um tempo, fiz bastante peças de teatro, fundei grupos de teatro, tive grupo de dança. Na mesma época do teatro, eu conheci a dança contemporânea também. Olha que Aí eu bacana. volto. Olha aí, Bárbara entrando com a gente. Ela é querida professora de dança do ventre, maravilhosa. Ah, Olha o Rony, você tem adoro conhecido dança o do Rony, ventre. Bárbara. Maravilha. E E quando eu aí você conheci. entrou para dança, trouxe o teatro, que, gente, teatro, todos nós, no momento da vida da gente, representamos. O que que é o teatro? É a nossa vida. E o palco é a sua vida, é a sua casa, é o que você movimenta. Todos nós temos uma grande representação. Só que a diferença é que os atores, eles atuam como profissionais. Mas na verdade, né, Rony, é uma grande representação essa vida. A vida é um grande teatro, onde nós temos todos nós, os coadjuvantes são as nossas famílias, o palco, e como é que eu represento isso? Então isso é muito lindo. A tua história é você contar e chegar nessa dança, nesse movimento do corpo, e mais, nessa criança de 1 aninho que ficou lá e chegou agora, é isso que eu quero saber. Exatamente. Então, essa coisa com o teatro e com a dança me trouxe de volta para mim, para o meu espaço. Eu comecei a ver o meu corpo era todo travado, né? Eu era todo duro, todo encurvado, né? E já fazia musculação, academia, mas meu corpo era todo duro, né? Então, a dança, eu fui mergulhando de novo nesse espaço expressivo dentro de mim, que é o mundo das emoções, né? E como expressar isso? Então, a dança contemporânea é uma linguagem, né? Tem a convenção ali, o código da dança contemporânea, que é um código bem abrangente, né? Que pode entrar todos os outros estilos de dança, inclusive, pode entrar o teatro nela e muito mais coisas. Então, na dança, nas aulas de dança, a gente está totalmente em contato com o corpo, alongando o corpo, conhecendo os limites do corpo, né? E aí eu fiquei um tempo nisso, aí depois, como eu falei, me formei como ator, né? Tirei o meu sagrado DRT, e aí, de novo, veio aquela coisa do subir, subir, subir para depois descer, né? Porque a gente sai da formação querendo ir para o mundo, querendo abraçar. E aí eu fui entender que tinha as dificuldades do mercado artístico, né? No Brasil, em São Paulo, mesmo São Paulo sendo considerado o lugar mais fértil ali de arte e cultura, do teatro, tudo muito concorrido, né? E eu comecei a ver o que que eu seria nisso, nesse meio, né? Então eu tive que ter aquela coragem de me desprender um pouco ali daquela obrigação de fazer sucesso, porque eu já tinha feito a faculdade como publicitário, e migrar para cá, pro lugar de ator, né? Então, nesse tempo, eu estava fotografando, trabalhando como fotógrafo. Às vezes, eu pegava projeto de foto, às vezes, eu pegava um espetáculo de teatro e fazendo outros trabalhos como autônomo, né, de marketing, de publicidade, logotipo. Então, a minha vida sempre foi assim, fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, né? Não por uma questão assim financeira, porque principalmente, claro que, obviamente, né, a gente precisa se sustentar,
mas eu fui me formando em todas essas coisas porque a vida me levou até elas, né? E eu senti vibrar. Quando eu me formei como ator, eu não tinha aquela pretensão de fama, mas o mundo queria me colocar isso, sabe? Me empurrava isso. Nossa, então agora você tem que estar na Globo, né? Você precisa conquistar a Globo, ir para a TV, né? Nossa, E eu pois é. não é isso que eu estou buscando, né? Tanto que, e nesse meio tempo dessa desilusão depois com o teatro e com esse mercado artístico, vamos dizer assim, né? Poucas pessoas conhecem como funciona, mas para você trabalhar de forma independente e autônoma, só tem basicamente um jeito, assim, convencionado, que são os editais, as leis de incentivo. Então, você precisa mandar a sua proposta, é como se fosse um concurso público, né? Você precisa escrever tudo, você vai fazer tal peça para tal público, quanto você vai gastar, né? Qual é a contrapartida social desse espetáculo. Eu usava tudo que eu aprendi em publicidade e propaganda também, obviamente, me Claro, claro. ajudava. Uma coisa ligada à outra, né, Rony? Sempre. Mas escrevi muitos editais, muitos, muitos, e ganhei um só, né? E foi muito bom esse que eu ganhei. Eu desenvolvi um projeto de dança que foi muito especial, né? Durante um ano inteiro. E aí depois em outros eu estive na ficha técnica de outros grupos, né? Mas eu fazendo outros trabalhos relacionados ou de foto, não eu estando em cena, né? Sim, E eu sim. tava lá com os meus temas, querendo falar, produzindo, né? E comecei a entrar no autoconhecimento agora mais diretamente, né? Comecei Tá. a conhecer a meditação. Travou? Não, a Stephanie está falando para você falar sobre as suas terapias holísticas. E a Ah, sim, Luciana claro. Dias, que está lá no Rio de Janeiro, está dizendo que gostaria muito de voltar a dançar. Muito difícil de achar por aqui para adulto. Ela está morando em Niterói. Ela mora Hum, em Niterói, ali no Rio. E depois entre em contato com o Rony. Quem sabe o Rony conhece alguém, algum grupo de dança lá no Rio, viu, Rony, para indicar para a Luciana. sim, Depois, Lu, você manda uma mensagem para o Rony e ele pode também ver algum lugar para você. Volta a dançar sim. Dança volto a é dançar. movimento. Eu adoro. Dança em casa, minha amiga. Dança Isso, em eu casa. adoro. Gente, vocês soubessem, eu amo dançar tudo. Eu fico em casa, eu coloco a internet aqui, eu entro. Às vezes eu faço dança na frente do espelho. Eu adoro dançar. É muito bom. Eu gravo e posto no meu Instagram. A Márcia já deve ter visto, né? Já vi, eu Então, as adoro. terapias holísticas que eu faço atualmente é barras de axis, só presencial essa, né? Que Sim. são os toques sutis na cabeça para soltar as crenças limitantes, né? Para liberar as crenças limitantes, Uhum. desprogramar e abrir as infinitas possibilidades. E o Theta Healing também, que é uma terapia mais energética, que pode ser feita por telefone, né? À distância também trabalha as crenças limitantes, só que de uma outra forma, né? No Theta Healing você vai cavar para encontrar a crença raiz. Muitas vezes está lá na infância, né? Muitas vezes está na infância. E é aí que vai entrar também que a gente vai falar da criança daqui a pouco, né? É. E nessa coisa toda de lá da desilusão com o teatro, mas eu já estava entendendo, por exemplo, uma coisa do teatro assim que me encantava muito, um exercício que a gente fazia muito era a gente está em cena e tem uma pessoa que tem na história, mas ela não existe lá, não tem nenhum ator fazendo ela, mas ela existe, né? Então todos os atores precisam ter criado esse personagem, quem é ele, quais Um são as personagem características dele. imaginário, Rony. Isso. Ele existe na história. Vamos supor, a minha mãe, ela morreu, né? Então ela não está lá na peça, mas ela está, porque ela influencia todos os personagens, né? Sim, A sim. história que ela teve, a história que as pessoas viveram com ela, influencia todo mundo. Então, através dos atores que estão em cena, a gente começa a conhecer os que não estão, mas interferem. Então, esse foi o primeiro gatilho, assim, para mim, para eu entender, caramba, eu queria tanto conhecer os meus pais que morreram, né? E eu não posso conhecer eles, não tem como voltar no tempo.
mas os meus irmãos estão aqui. São os personagens, vamos dizer, que estão aqui. E através deles eu posso conhecer os meus pais. Isso me encantou, né? E eu comecei a fazer esse trabalho, a sacar, sabe? A entender, nossa, então os meus pais não eram lindos, maravilhosos e perfeitos, como todo mundo fala, porque senão, como que teria um filho com esse defeito que o meu irmão tem, que eu tenho, que a minha irmã tem? Possessiva, mandão. Então, gente, será que o meu pai era machista também? Nossa! Então meu pai não era o herói? Caramba! Mas aí começou a fazer sentido para mim, porque aí se tornaram pessoas reais, né? As pessoas sempre falavam deles como santos, perfeitos. Então eu continuava com aquele vazio dos pais, né? E Olha, aí começou. deixa Pode eu te falar falar. uma coisa bacana. O Marcelo, eu deixei passar aqui, agora eu voltei. O Marcelo colocou aqui pra gente que ele teve depressão com diagnóstico e traços suicidas. A psicóloga Mara Ranoni, né, que eu acho que fez o tratamento com ele, chegou no nível com ela, com a psiquiatria, que levou a uma alternativa, a constelação com a terapeuta Maria Emília. E olha, Marcelo, eu não sei se a Maria Emília é a mesma Maria Emília que eu também faço as minhas constelações. Se for, maravilha! Ela é maravilhosa. E eu super indico a constelação familiar, exatamente porque você está falando agora dos seus pais imaginários, porque você não teve, né, o contato com eles para entender, na verdade, qual a personalidade, como eles eram, enfim. Então você criou isso. E a constelação familiar, para todos que estão nos assistindo aqui, é uma ferramenta super usada para que a gente consiga trazer essa hierarquia, sair do nosso real físico para o imaginário e atingir esse campo. Existe uma cura feita dentro de um campo que a gente fala, que é o campo da energia, o campo da constelação. E aí tem pessoas que falam, mas isso é real? Isso é real, né? Isso é É real. usado a constelação em vários fóruns, os advogados usam para resolver as questões entre as famílias, é usado em várias sessões com médicos, enfim. Então, é um trabalho muito sério. É claro que, como tudo, a gente tem que procurar sempre aquela pessoa, né? Quanto tempo ela tem, como é que ela faz isso? Porque, gente, constelar, você não começa de hoje para amanhã e já sai constelando a vida das pessoas. É também um momento muito sério, como todos os momentos, né? Mas a constelação é bem delicada, mas funciona sim. Eu Recomendo participo, demais também. é maravilhosa. Eu não sei, a Maria Emília, a que eu vou, fica ali em Perdizes. Não sei se é a mesma, hein? Se for, Rony, parabéns. Eu Marcelo, fiz com outra. Eu hã? fiz com a BDG Constelações na Vila Madalena. É, Constelei pela primeira vez esse ano em janeiro. E foi como é que incrível. foi? Nossa, adivinha. Adivinha quem apareceu na minha constelação? Papai e Quem? mamãe, é claro, né? Coisa boa, sério! Foi muito forte, assim, estou ainda em processo até hoje, porque são camadas, né? São camadas que a gente vai. Então, Olha, o a Marcelo tá cura. falando que é a mesma, Marcelo. A Maria Emília é maravilhosa. Ai, que bacana. Olha, que Ótimo, coincidência. bacana. E aí? Pessoal, que depois quem quiser o contato da Maria Emília, dos nossos consteladores, manda um direct que a gente manda para vocês, tá? E conta como é que foi. É emocionante, né? Foi demais. Emocionante, assim, me virou do avesso, né? Mas, assim, voltando lá à questão dos pais, que eu comecei a perceber através do teatro, né? Por meio do teatro, eu comecei a entender isso, né? Os vestígios dos meus pais que estavam nos meus irmãos. E através desses vestígios, eu consegui montar vários quebra-cabeças, né? Deles, né? E aí, a partir disso, eu comecei a ir mais fundo, né? Eu comecei a ir mais fundo, e aí eu fui parar na meditação, né? Eu comecei a meditar porque eu era muito ansioso, né? Muito, 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 muito. E eu tava, quando a gente entra nessa coisa do mercado artístico, é
você está sempre correndo, né? Nunca tá bom. Você pode fazer. Eu fiz tantas oficinas já de teatro, tantas formações, tanta coisa e nunca tá bom, né? Cada trabalho novo que você faz, você começa praticamente do zero. Nunca é do zero, obviamente, né? Mas é um novo personagem, é uma outra história, né? É um outro conflito. Então você não tem, como nos outros trabalhos, você tem ali uma coisa que te serve e você usa aquilo e você sobe naquilo, né? No teatro, não, você recomeça. Se você for usar o que você usou para o outro personagem, é ruim, vai ficar Sim. com vestígios, né? Então vai ficar poluído. Então, dessa coisa do desafio, eu estava sempre nessa busca, nessa loucura do teatro para sobreviver, também escrevendo esses editais super difíceis, né? E aí eu conheci a meditação. Quando eu conheci a meditação, foi pelo YouTube, com a Louise Hay, né? Aquelas meditações conduzidas. Eu Maravilhosa. ouvi, eu ouvi a primeira vez, e como eu falei, eu sempre sou muito sensitivo, né? E eu acessei muitas outras coisas além da meditação, né? Então aquilo quebrou o meu paradigma materialista, né? Que eu era muito racional até então. Apesar de ser sensível para a arte e para as emoções, eu era muito racional. E aí eu comecei a me abrir para entender os campos sutis, as coisas que existem, que estão aqui, né? Mas não é essa coisa material que a gente está tocando, que a gente está vendo, mas o sutil está influenciando em tudo. E a matéria influencia no sutil, e o sutil influencia na matéria. Eu comecei a abrir para isso através da meditação, né? E aí eu comecei a fazer os meus trabalhos autorais. Larguei tudo que era grupo que eu tinha, não fazia mais sentido para mim os grupos, e comecei a fazer os trabalhos autorais. O primeiro deles, eu ficava 20 minutos meditando no meio da Avenida Paulista, em pleno horário de pico, e depois eu começava a dançar, e era uma dança sem música. Era uma dança para eu sentir tudo, para eu me permitir, para eu me desafiar a sentir tudo que estava ali, de barulho, de carro, de pessoa, de sensação, de cheiro. E eu ficava uma hora dançando, era um laboratório, né? Isso se chama arte performance, uma outra linguagem que eu conheci nesse meio tempo através de uma artista sérvia que veio para o Brasil. Aí eu fiz umas aulas com elas, né? E eu me apaixonei por essa linguagem, porque essa linguagem libertava o artista do público, né? Então, assim, eu não tinha mais aquela obrigação de fazer o público entender. Então, enquanto eu estava no palco, eu tinha uma série de convenções, eu tinha que andar ali na risca para que o público entendesse a mensagem que eu estava falando. Na arte performance, se você quiser, você faz desse jeito, mas não é obrigatório, né? O público não precisa entender com a cabeça, ele precisa sentir, ser impactado de alguma forma, né? Então, eu Olha, fiz seis experimentos ao longo de 2016, com essa performance que eu chamei de permeável, que eu sentia que o ser humano, na cidade principalmente, estava muito impermeável, assim como a cidade é. A chuva cai e não tem mais terra para absorver a água. Então, é tudo de exatamente. cimento. É tudo de cimento, a água não entra, vira o quê? Enchente, né? Porque não tem lugar suficiente para Absorve. escoar. Isso é uma metáfora perfeita da gente. A gente está tão na defensiva, né? Tão na proteção que a gente se tornou impermeável, de cimento, né? A gente não se permite mais afetar pelo outro. Estamos acimentados, né? Então, o meu desafio ali era me tornar o oposto disso, permeável. E isso era muito desafiador, né? Dava medo, né, de alguém me bater na rua, eu dançando lá sozinho, né? Claro, claro. Qualquer coisa, né? E foram várias histórias, né? Depois disso, depois desse ano aí fazendo esses experimentos, e aí eu escrevia, foi uma coisa de estudo mesmo, né? Tem as filmagens, tem os meus escritos durante a atividade, tá tudo registrado, né? Os conhecimentos, eu comecei a acessar ali outros campos, mas o que eram esses campos? Eu não sei, né? Eu chegava até as pessoas, e as pessoas chegavam até mim, mas não era por via racional, né? Daí que eu fui conhecer a ayahuasca, a partir
desse experimento, né, eu comecei a abrir a minha intuição. Então, a ayahuasca, para quem não conhece, né, a planta lá dos índios, né, que é um enteógeno, não é? Alucinógeno é um termo incorreto, né? É um enteógeno que faz você acessar o seu próprio subconsciente, né? Uma das camadas, pode ir muito além disso, né? Mas uma das camadas é você acessar o seu próprio subconsciente. Eu já tinha ouvido muito falar de ayahuasca, Santo Daime, e eu sempre falava que eu nunca iria experimentar isso. Porque você fica vulnerável, você fica aberto, né? Sim, claro. E não é recomendável mesmo para qualquer pessoa, vai lá consagrar ayahuasca, não é mesmo. É uma coisa muito séria, né? Muito sério. Mas começou a vir os sinais para mim, né? Aqueles sincronismos, e o meu coração dizia que eu tinha que ir. E agora sim eu estava alinhado, mais alinhado ao meu coração, né? E aí eu fui, com medo, com tudo, fui, consagrei a primeira vez. A partir dessa primeira vez que eu consagrei, né, eu abri de vez assim para as infinitas possibilidades, vamos dizer assim, né? Então, depois, um ano depois, não, um ano depois, eu conheci as barras de Axis, que era uma terapia que antes eu jamais faria. Falava, não, que negócio é esse? Me explica direitinho o fundamento científico disso e disso e disso. Tem uma explicação? Tem, mas é muito além do que isso que é explicado, né? Porque vai para esse campo mais sutil, que é Oculto. o campo da mente também, né? Então, olha como é interessante todas as práticas que você passou e que você passa, como existe essa coisa do explicar. Eu quero entender, é científico? Olha, se não for, eu não vou atender. Não, eu não vou colocar em prática para outra pessoa, porque eu tenho que explicar, ela tem que entender qual é essa obrigação que nós, seres humanos, temos de tanta explicação e tanto entendimento, tem que estar tão escrito, e que, na verdade, a gente precisa sentir. A palavra sentir. Você precisou sentir no seu corpo cada parte que você passou para poder acionar no corpo do outro. Isso é importante. Por quê? Arrasou. Porque se você simplesmente diz para o outro, olha, a ayahuasca é uma coisa que é um líquido X que se você tomar, ela vai abrir. Mas eu não tomei, não sei como é que é, não posso te dizer. Não, eu senti. Você tem ou não livre-arbítrio para tomar. Ponto. A barra de axis, não vou fazer, mas espera aí, como é que é esse negócio aqui? Eu vou colocar a mão na cabeça da pessoa, vou acionar pontos? Isso tem relação? Então, veja, para você se tornar, e eu acredito que o profissional, aquele que está pronto, Rony, é aquele que sentiu na sua própria vida, traz na sua própria carne, na sua própria essência, aquilo que é seu real propósito. Então, se ele passou, ele pode dizer para o outro isso sim, isso eu já passei. Realmente, nessa parte holística, é importantíssimo. Como é que você vai ensinar o outro a meditar, respirar, se você não sabe? Então, fica aquela coisa comercial. E a gente não está falando disso. A gente está falando que um terapeuta, por isso também tem muito julgamento, as pessoas ficam, terapeuta holístico, que não, né, mas é religião? Não, não é religião. Mas é profissão? Você ganha dinheiro com isso? Bom, qual que é a sua profissão? A pessoa fala, não, isso aqui tira de lado. E não, né? Só que não. Também, claro, como todo profissional, existe aquele que vai lá, compra as coisas e fala, eu vou aplicar, vou fazer sem estudo nenhum, sem coerência, que também é muito delicado. Mas a gente está falando de profissional como você, que trouxe nos traços da tua vida, que para você chegar a curar o outro, levar aquilo que você tem de melhor, você passou por isso. Você sentiu, você traz isso. Então hoje você está dizendo aqui para todos nós que o seu trabalho como a cura com a barra de Axis, mais toda a tua terapia que você tem, a dança, a forma, o corpo, foi todo um estudo
que você fez em você primeiro. O laboratório foi o ONI, né? E Para paulatinamente, não foi de uma vez, paulatinamente. né? E não por uma escolha dizer, não, eu vou fazer isso, está escrito a regra. Não, é porque realmente você foi ao longo do tempo. Eu acompanho o seu trabalho por alguns anos. O seu primeiro encontro que você teve aqui na Casa 3, no grupo masculino dos homens que inspiram, né? Já tem 4 anos que nós fizemos esse encontro. Acho que foi em 2014 ou 15, se não me engano, né? Agora não me lembro direitinho, mas e aí eu venho acompanhando você nesse processo e vejo todo o seu movimento. Para mim, você é um movimento, é uma pessoa que está sempre em movimento, buscando isso, trazendo. Então, isso é muito legal. Por isso está dando tanto resultado o seu trabalho com as pessoas que você começa agora. E esse resultado que você quer, que a gente quer, tem que ser amanhã, imediato, eu sou fera, eu sou o melhor, nem sempre é esse que a gente quer. E que é esse que está no nosso. Eu não uso a palavra merecimento porque eu não gosto. Eu acho que todos somos merecedores, né? Mas é assim, que está na veia daquele momento, da fase que a gente passa. Então é bacana também. Por isso que eu gosto muito das minhas lives de contar a história das pessoas, contar qual é o engajamento, quem é esse profissional. Porque a maioria vem falar, eu já faço isso, meu trabalho é esse, mas como é que você chegou nesse trabalho? Empresa, se um empresário, executivo, todas as pessoas têm a sua história e tem que contar como é que ela chegou aqui. A gente precisa saber para entender se isso serve para mim ou não. Então, amarrando bem o que você falou e que é legal, você chegou na Barra de Axis, quis entender, fez esse laboratório e como é que foi aí depois da Barra para você chegar no teu trabalho agora com essa criança? Depois das barras, eu conheci o Teta Healing também, né? Através de um conhecido meu que trabalha também com os homens, né? Com essa questão do masculino, que é o Fábio Manzoli. Através dele, eu conheci que foi a minha mestra, né? Em Teta Healing. E o Teta Healing, aí eu já estava mais arejado, né? Quando eu cheguei para conhecer o Teta Healing, eu já não estava mais tão acimentado como eu estava lá no começo, né? Então, assim, eu preciso falar, Márcia, que eu fui exatamente, eu, Rony, fui exatamente essa pessoa que falava isso. Não, eu quero um embasamento científico, né? Eu fui ela. E, assim, eu entendo, assim, eu posso dizer que eu entendo essas pessoas, né? Porque é do medo de ser enganado, porque a gente vê também muita coisa de enganação, de charlatanismo, né? Então, assim, como você falou, foi perfeito. É o sentir, né? Então, é assim, cada um tem o seu processo, tem a sua velocidade e tem aquilo que você está pronto hoje. Quando eu fiz as barras de Axis, eu fiz 10 sessões, foi bem longo o meu tratamento. Eu liberei muitas coisas lá, né? Consegui muita mudança, mas eu não mudei lá a chave que virou agora na constelação em janeiro, entendeu? Para eu virar essa chave da constelação em janeiro, eu precisava daquele trabalho já feito lá atrás. Sim, Aquele abriu para esse. E sim, assim vai, né? A sim. dança, a arte me abriu para o teatro, né? Que me abriu depois para a dança, que me abriu depois para a meditação, para yoga, que também chegou, né? E uma coisa vai abrindo a outra, Sim, né? e Então, não para, é uma busca. não para. É uma dança também, né? Eu adoro essa analogia com a dança. E aí, do Theta Healing, que eu já estava mais arejado, mas eu fiz o Theta Healing não foi para ser terapeuta, não foi para ser Theta Healing. Foi como estudo, para eu conhecer, né? Eu fui fazer a formação para eu conhecer. Eu precisava adentrar mais a fundo esse entendimento desses campos sutis, né? Das crenças limitantes. Eu queria ir mais fundo. Por isso eu fui fazer, é uma formação bem intensa, né, a do Theta Healing, e realmente escancarou, assim, muitas coisas para mim. Depois que eu fiz a formação, eu precisei ficar um tempo assimilando tudo aquilo, né? Eu já tinha reconhecido, eu não fui convencido de nada, eu reconheci. É diferente quando você reconhece e quando você é convencido. Quando você é Sim, convencido, é só a cabeça. É só racional. Aí você pode ser enganado.
né? sim. Agora, quando você reconhece que vem o sentir junto, já satisfez ali a parte que você precisava cerebral, tá tranquilo, né? Tem ali uma margem de risco para tudo que a gente vai fazer que é novo. Tudo Maravilha. que é novo tem uma margem de risco. Não tem Isso. como fugir, né? Eu tenho que estar disposto a essa margem de risco. E se é uma margem de risco muito grande, eu preciso admitir, não, essa é muito grande. Deixa eu ir por uma menorzinha aqui, né? Não precisa ir pela grande, Verdade, verdade, tem razão. né? Vai ali galgando de pouquinho em E pouquinho, né? olha, nossos minutos estão acabando. É uma Ai, pena, meu Deus. porque tá Não, maravilhoso. A gente ok. poderia ficar a noite inteira aqui, gente, que eu queria ouvir essa história 1000 vezes, mas a gente vai poder ouvir, porque vai ficar gravada. Conta pra Sim, gente, então, como é que foi agora que tá acabando nossos minutos. Como é que, tá então, aqui. é o teu trabalho agora? Então, o da criança é assim, um produto, vamos dizer, que eu lancei agora, 7 dias reconectando a sua criança interior, né? E essa coisa da criança seria um espetáculo. Eu queria fazer um espetáculo sobre a criança interior. Mas, com essa minha nova versão de hoje, veio desse jeito, né? Devido a um monte de coisas. Mas tem ali a minha veia artística junto. Quem fizer vai entender que está ali junto. Uhum. Mas o espetáculo é dentro de você, é dentro da pessoa, para ela reencontrar com a própria criança interna. E para ela ser esse adulto amoroso que a criança tanto precisou e ainda precisa até hoje, para aprender a ser, assumir a autorresponsabilidade. E aí lá eu vou usar as perguntas das barras de Axis, as perguntas mágicas, né, que Sim. desprogramam as crenças Ah, limitantes. Vou usar o Theta Healing e vou usar as meditações conduzidas também. Durante 7 dias, 15 minutinhos em média por dia, eu mando o áudio para a pessoa, né? E vou ali no grupo acompanhando, as pessoas então, vão só para a gente comentando. entender, são 7 dias o programa. Vai ser feito online, porque, claro, com toda essa pandemia, tudo, não tem nada É, como a gente reunir essas pessoas, né, Rony? Então, esse trabalho vai tá ser bom. feito online. São 7 sessões onde você Isso. vai acessar essa sua criança interior. Cada um vai acessar de uma maneira. Você vai usar todas as ferramentas que você traz com esse longo do tempo, com toda essa tua experiência, para você poder acessar cada um. As pessoas também vão trazer as suas experiências e ali não tem como a gente ter regra do que vai acontecer, porque, gente, isso é sentimento. Cada um vai ter uma história, cada um traz uma carga aí. Então, vai ser diferente para cada um, tenho certeza, né? Então, quem quiser entrar em contato com você, manda um direct direto. Quando é que isso vai acontecer? Qual é a data, Rony? Dia 6 a 12 de dezembro. Então, dia 6 a 12 de dezembro, eu recomendo Trabalho com Rony para conhecer essa criança interior maravilhosa e essa criança que está aqui na minha frente, maravilhosa, esse Rony lindo, que vai trazer e vai mexer com você e vai te ensinar também como acessar várias outras questões da sua vida, porque não fica só aí, né, gente? A gente, quando trabalha as nossas emoções, aí tudo vem tudo à tona. Então, super recomendo o trabalho do Rony com vocês. Quem quiser, manda um direct para ele, já faz a sua inscrição. E para todos os outros trabalhos que você quiser e tiver, Rony, você vai mandando para a gente vai colocando aqui no grupo. Nós temos um grupo Homens que Inspiram da Casa 3, nós temos a Casa 3 para fazer toda essa divulgação também, para que a gente possa passar esse trabalho para mais pessoas que tanto precisam e que às vezes a gente não se dá conta, não dá tempo de pensar, ai, não, isso depois eu mexo, depois eu vejo. Mas criança, tá bom. Eu já ouvi falar lá que você olha com a criança, senta, dá um abraço nela, balança. Gente, não é a mesma coisa. Isso precisa ter um trabalho sendo feito, né? Não é só olhar para o espelho, eu amo minha criança, me abraço e me beijo. Se É fosse assim, lidar com ela, é um exercício, né? Diário. exatamente. E pode ser prazeroso, pode ser leve, não precisa ser pesado, né? Penoso. Pode ser mais leve.
Acho que a gente não tem que quebrar aqui os tabus, os medos e dar oportunidade para todos nós de poder conhecer quem é você, o seu trabalho. É aquilo que a gente acabou de falar, é como uma grande terapia. Se eu não fizer, eu não conheço, eu não sei o que é. Então, eu acho muito importante. Todos os profissionais que eu conheço, que entram para casa, que passam pelo meu trabalho, eu sempre procuro fazer um trabalho com eles para conhecer o trabalho de cada um, né? Eu acho que é importante isso. Então, essa nossa troca de conexão, as lives que a gente faz, todos os profissionais que tiveram aqui com a gente, né? Todo mundo que está entrando, o pessoal da organização, dos cursos, ou seja, é muito importante que a gente crie uma grande teia aqui, para que um possa indicar o outro, para que um possa falar do trabalho do outro. Isso realmente, gente, vai ser a medida da vez aí. Quem tiver fora disso, não tiver nessa egrégora e não tiver nessa pegada, tá fora. Não é, Rony? É isso, é o sentir, né? Se você sentir aí essa conexão comigo, com a proposta e com qualquer terapeuta que você for passar, né? É o sentir, a criança está ligada com todos os nossos talentos, né? Com a nossa chama, com a nossa essência. É isso que é resgatar a criança, é trazer à tona o que a gente tem de melhor, é aquilo que é verdadeiro, né? Que é mais puro em nós. Às vezes está lá, perdidinho, lá no cantinho, exatamente como uma criança de verdade, mas é a gente, né? Então, a criança serve como uma metáfora também. É a criança que a gente viveu, que a gente foi um dia, né? E hoje a gente adulto, ela ainda está, ela é uma parte de nós, da nossa psique, né? Então, é trazer aquela magia, né? É curar, é olhar para os problemas que ela teve também, mas não para ficar cutucando a ferida, né? Olhou, reconheceu e soltou, né? Não é para ficar Vai ali. embora, e segue caminho, vamos Vai embora, crescer, segue né? caminho. Então, gente, olha só, nossos momentos aqui com o Rony estão chegando ao final. Eu quero que você se defina em uma palavra. Criar. Criativo. Você é uma pessoa que cria, é da criação. Parabéns, parabéns por participar aqui com a gente. Muito obrigada. Eu quero agradecer a todos que tiveram aqui com a gente hoje. Essa live vai ficar gravada. Depois nós vamos subir para o YouTube, viu? Vai estar lá no canal. Estou muito contente, torcendo aí para que os seus caminhos sejam cada vez auspiciosos, que você merece toda essa prosperidade, toda essa força que está aí com você, viu? E nós aqui ficamos desejando um ótimo final de semana para todos, que tenhamos uma semana de muita luz. A gente sabe que os caminhos aí estão chegando com algumas notícias que não são muito boas por conta da pandemia, tudo isso que está acontecendo, as perdas, doenças, enfim. E uma dica que eu deixo para todo mundo: alimentação, alimentem-se bem, descansem, meditem, prestem atenção na energia que vocês vibram, porque aí vocês vão poder entrar nesse processo de luz que todo mundo quer. Então, Rony, sinta-se super abraçado. Boa sorte para o seu projeto e para todos que estão com a gente. Um grande beijo e fiquem. Gratidão profunda. Adorei, viu? Adorei mesmo. Pode se despedir do pessoal. Valeu, galera, pela paciência, pela escuta, pela recepção. Tamo junto, né? Estamos todos aí, cada um no seu processo, mas estamos juntos em ascensão, graças a Deus. Então, conto com vocês aí também. Márcia, muito obrigado pela oportunidade, pelo espaço aqui, pela sua pessoa, principalmente, né? Pela a forma com a qual você conduz, gentilmente, amorosamente. E acho que é isso, esse é o caminho, né? Caminho da gentileza com a gente e com o outro. É isso aí. Muito obrigada, gente. Uma ótima noite para todos e bom descanso.